Nos últimos meses eu venho investindo tempo e dinheiro para entender o que realmente faz a diferença quando o assunto é inteligência artificial. E olha, não é exagero dizer, a IA não é mais o futuro, ela já está mudando o presente. E quem não começar a se mexer agora, vai acabar ficando para trás. Por isso, eu decidi criar uma série de vídeos rápidos e diretos para te ajudar a entender aí o essencial sobre IA, mesmo que você esteja começando do zero. E nesse primeiro vídeo, eu vou te compartilhar aí 5 aprendizados básicos que qualquer pessoa que está começando com IA precisa entender para não se perder aí no meio de tanta informação. Bom, e o primeiro aprendizado para começar do começo aí é que hoje, de forma geral, a gente pode separar as ferramentas de IA em 3 grandes categorias, né? Claro que esse mercado evolui aí rápido, pode ser que amanhã já surjam novas categorias, mas esse é o jeito mais simples da gente entender agora. Então a primeira categoria são as chamadas Standalone Tools, são aquelas ferramentas de IA que funcionam sozinhas, sem depender de outros programas. Você entra no site ou no aplicativo e já começa a usar. Aqui entram desde chatbots mais conhecidos como ChatGPT, Gemini, Claude, até apps mais específicos, né, como o Spyco ou Leonardo.ia para geração de imagens. Apesar de atenderem necessidades diferentes, todas essas ferramentas têm algo em comum. Você entra, usa e pronto, não precisa integrar com mais nada. Elas funcionam de forma independente. A segunda categoria são ferramentas com IA integrada, né, que o recurso de IA já faz parte do outro programa, que talvez até você já use no dia a dia, né, um exemplo clássico aqui é o Google Docs. Você pode escrever um texto, em vez de copiar esse texto e colar no ChatGPT para melhorar ele, você pode usar o próprio Gemini for Workspace, aí, que já vem integrado no Google. O mesmo aqui vale para o Google Slide, né? Você pode criar uma imagem direto lá dentro usando IA, sem sair do ambiente. Então, resumindo, ChatGPT, Gemini são os standalone tools, né? Enquanto aí o Google Docs e o Google Slide têm a IA integrada. A terceira categoria é o que a gente chama de Custom IA Solution, né? São aquelas soluções de IA feitas sob medida para resolver um problema muito específico, né? Um exemplo prático disso é da Universidade dos Estados Unidos, a Johns, né? Ela criou uma IA com o único objetivo ali de ajudar no diagnóstico de sepsis, né? Uma infecção ali generalizada. O resultado é que a precisão do diagnóstico aumentou ali, né? Algo entre 2 a 5% para 40%. Ou seja, quando a IA ela é customizada para uma necessidade específica, o impacto pode ser gigantesco, né? Sem a necessidade de exigir que você entenda ali de tecnologia. Se você não tem conhecimento técnico ou de TI, pode até achar que nunca vai precisar usar IA personalizada, mas dependendo de onde você trabalha, pode ser que você já esteja usando e nem tenha percebido. Eu vou te dar mais um exemplo real, né? Eu tenho um amigo que trabalha com vendas ali, ele gerencia cerca de 150 clientes por trimestre. Dá para imaginar o quanto era puxado ter que pesquisar, organizar, entender o perfil de cada cliente, tudo na mão. Hoje existem soluções de IA no mercado aí que processam esses dados, né, de forma automática ali, né, analisando sazonalidade, histórico, tendência do setor e ainda criam ali um ranking de quais clientes têm maior probabilidade ali de precisar de ajuda. Ou seja, a IA ajuda a priorizar o tempo do vendedor e melhora o resultado. E esse é só um exemplo, existem muitas outras aplicações no dia a dia que talvez você nem tenha notado ainda, mas que já estão acontecendo. E já que a gente está falando aí sobre o impacto real da IA, deixa eu aproveitar para te dar um recado rápido, né? Se você está pensando em fazer um daqueles cursos genéricos de IA só para dizer que fez, minha sugestão é espera só mais um pouquinho. Eu sou um dos sócios aí, professores da Learn Education, na nossa plataforma aí de desenvolvimento profissional, onde você encontra aí cursos práticos de gestão, liderança, produtividade, OKR, né? ClickUp aí, que é uma ferramenta super conhecida no mercado, e agora também o nosso novo curso de inteligência artificial que eu criei depois de muitas horas de estudo, testando e aplicando aí no dia a dia. O curso é direto ao ponto, pensando em quem quer resultado real no trabalho e na rotina, sem enrolação. E o melhor, você escolhe como você quer acessar. Pode assinar a plataforma toda aí, né, ter acesso a todos os conteúdos por um valor simbólico, coisa de um hambúrguer por mês, ou se preferir, você pode adquirir o curso de IA avulso. Então dá uma olhada na descrição do vídeo, o link tá lá, não perca essa oportunidade, beleza? Então bora aí seguir com o conteúdo. Então, resumindo aí o nosso primeiro aprendizado até aqui, né? Você descobriu que hoje temos basicamente 3 categorias principais de ferramentas de IA, né? A primeira categoria são as chamadas Standalone Tools, né, como o ChatGPT e outras que funcionam de forma independente. A segunda são as ferramentas com IA integrada, como o exemplo que eu te dei aí do Google Docs.
E a terceira categoria são as Custom IA Solutions, né, que são soluções personalizadas, muito usadas aí por empresas. Então esse foi o nosso primeiro aprendizado até aqui. O segundo aprendizado é, se você quiser que a IA te ajude de verdade, você precisa aprender a ser mais claro nos seus pedidos. Parece algo super simples, né, mas é um dos erros mais comuns. Eu vou te dar um exemplo, né? Imagina que seu amigo é vegano e ele pede indicações ali de restaurantes. Mesmo sem ele falar nada, você já vai pensar em opções veganas, porque você conhece o contexto. Com IA, ela não funciona dessa forma. Ferramentas como o ChatGPT, o Gemini e tal, ela não adivinha ali o que está na sua cabeça. Você precisa, de alguma forma, deixar o contexto explícito. Outro exemplo mais prático agora, para deixar mais claro na tua cabeça. Digamos que você vai pedir ali um aumento, né, num trabalho. Na sua cabeça você sabe que o ano passado, de repente, você teve um reajuste de 5%, que esse ano foi o melhor desempenho da sua equipe, né, e que a média do mercado está 12%. Aí você decide pedir aí um reajuste de 15%, né, e vai contar de novo com a IA para te ajudar aí a escrever um texto, sei lá. Se você não deixar essas informações aí, né, claras no seu prompt, a IA vai te entregar uma resposta super genérica, que não vai te ajudar muito aí no seu contexto. Então sempre traga mais contexto aí para o jogo. Isso faz toda a diferença no resultado que você vai receber aí da IA. E já aproveitando, né, em breve eu vou lançar um vídeo sobre como criar prompts aí realmente eficientes, para que você não tenha aí dificuldade ou fique perdido aí recebendo respostas superficiais. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já fica aí o meu pedido, né, para você não perder aí os próximos vídeos, beleza? E o terceiro aprendizado é o seguinte: se você quer que a IA te entregue respostas mais precisas ali, né, você precisa entender o conceito de short, que nada mais é do que o número de exemplos que você vai dar no seu pedido, no seu prompt. Funciona assim: o zero shot, você faz o pedido sem dar nenhum exemplo, né? O one shot, você dá um exemplo, e no few shot você dá 2 ou mais exemplos, né? Eu vou trazer aqui um exemplo, né, mais da nossa realidade, digamos assim. Imagina que você vai precisar ali escrever, né, que a IA te ajude a escrever um e-mail de cobrança educado para um cliente inadimplente. No caso ali do zero shot, você vai pedir o seguinte: escreve um e-mail aí de cobrança educada. A IA vai entender, mas o resultado certamente vai ser genérico. Já o one shot, você pode dizer, olha, escreve aí um e-mail de cobrança educado e aqui vai um exemplo, né, de algo que eu já usei e funcionou bem. E no few shot, você faz o mesmo pedido, mas manda 2 ou 3 exemplos de e-mails que deram certo aí em situações parecidas. Quanto mais contexto e bons exemplos você dá, melhor a IA vai entender o tom, o estilo e a intenção da mensagem. E o resultado você já deve imaginar, você vai ter ali certamente exemplos e respostas muito mais alinhadas ao que você precisa. Bom, indo para o quarto aprendizado agora, hein? Se você quer que a IA te ajude em tarefas mais complexas, precisa aí entender o conceito, né, de raciocínio em cadeia, né? Calma que o nome parece meio complicado, mas o conceito é super simples, né? Você quebrar uma tarefa grande aí em etapas menores, né? Isso ajuda que a IA entenda melhor o que você quer e gere aí respostas muito mais precisas. Eu vou te dar um exemplo aí do dia a dia, né? Imagina que você precisa criar uma apresentação de impacto para o seu chefe ou de repente para um cliente. Você pode simplesmente chegar para o ChatGPT e falar: bom, crie uma apresentação sobre aí as principais tendências do mercado para 2025, né? A IA vai tentar, mas o resultado provavelmente vai ser genérico. Agora, usando o raciocínio em cadeia, você faz assim: o primeiro passo seria, me lista aí tendências do mercado para 2025, focadas aí no meu setor, né? O segundo passo seria, com base nessas tendências, me mande títulos aí chamativos para a apresentação. E o terceiro passo seria, agora monte o esqueleto da apresentação com os principais tópicos, né? E assim por diante, montando em etapas. Esse método deixa o resultado muito mais alinhado com o que você precisa e evita ali aquelas respostas superficiais. Já o quinto e último aprendizado é o seguinte, né? Por mais que toda IA aí pareça mágica, às vezes ela tem limitações, né? E muita gente esquece disso, inclusive eu de vez em quando. Se você quiser usar IA de forma inteligente, precisa entender esses 3 limites que toda ferramenta tem. Primeiro são os dados enviesados, né? Se a IA for treinada só com um tipo aí de informação, ela pode te dar respostas distorcidas, né? Por exemplo, se o modelo só aprendeu com imagens minimalistas, ela não vai conseguir criar algo mais chamativo ou cheio de detalhes, né? O segundo é a falta de informação atualizada. Muitos modelos de IA têm uma espécie de data de validade. Eles não sabem o que aconteceu no mundo depois de determinado período. Então, se você perguntar algo ali, né, muito recente, pode ser que a resposta esteja incompleta ou desatualizada. E o terceiro são as
alucinações. O nome é meio engraçado, mas é sério, né? Às vezes a IA simplesmente inventa coisa ali. Em alguns casos, isso pode ser útil, né? Se você quiser aí ter ideias e etc, ou fazer um brainstorm de repente, mas em alguns assuntos importantes, né? Como algo relacionado à saúde ou dados do trabalho, né? Sempre vale revisar a resposta antes de confiar 100%. O segredo aqui é usar a IA como apoio, mas sempre com aquele famoso pé atrás. Questionar, revisar, e que com certeza você vai ter aí muito mais resultado. Bom, eu espero de verdade que essas dicas aí tenham te ajudado. Sendo bem sincero contigo aí, você não precisa fazer meu curso agora. Eu já tô trazendo conteúdo por aqui gratuito, né? Eu vou continuar trazendo. Só de você assistir, curtir, compartilhar esse vídeo já me ajuda muito. Agora, se você quiser acelerar o seu aprendizado, seguir uma trilha organizada, economizar tempo, aí sim eu recomendo fortemente que você entre na lista de espera ou se matricule se o curso já estiver liberado aí para você, né? O link tá na descrição do vídeo. Muito obrigado aí por ficar comigo até aqui. Se quiser compartilhar aí suas experiências nos comentários, eu sempre tento dar uma olhada ali, né? Responder o máximo possível. Então, um forte abraço aí, né? E até o próximo vídeo.